boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai destrinchar uma história incrivelmente sensível chamada Nem Sempre é Amor. E o nosso foco hoje é bem claro, tá? Nós vamos comentar o roteiro inteiro, passo a passo e de forma bem conclusiva, prestando atenção em cada detalhe dessa evolução. É uma jornada fantástica sobre um relacionamento que foi totalmente definido por fronteiras éticas. A gente vai explorar desde o conflito lá no início até o desfecho lindíssimo, o verdadeiro poder de saber impor limites. Então, vamos direto ao ponto. E para começar, olha só essa frase poderosa do personagem Renato. Ela é basicamente a âncora de toda a nossa análise de hoje, o peso e a importância daquele não ético. A gente costuma pensar em proteção como algo físico ou imediato, né? Mas essa história vira isso de cabeça para baixo e nos mostra que a proteção mais genuína, muitas vezes, vem na forma de uma negação honesta, mesmo quando é exatamente o oposto do que a outra pessoa quer ouvir naquele momento. E para captar toda a magnitude dessa ideia, a gente dividiu essa análise em 4 momentos cronológicos: a confissão aos 19 anos, a formatura 4 anos depois, o encontro para um café após 5 anos e, finalmente, a vida deles uma década depois. Todo o peso emocional da história está na passagem do tempo, em como os anos moldam essas duas pessoas. Primeiro momento, a ilusão na sala de aula. É aqui que o palco é montado para tudo o que vai acontecer. Imagina a cena. A gente conhece a Beatriz, uma estudante de 19 anos, e o Renato, que é o professor de literatura dela, de 41. A solidão daquela fase da juventude da Beatriz grita nas entrelinhas. Ela passa horas na biblioteca com os cadernos abertos, mas a cabeça está longe. Ela até escreve no diário se perguntando se não está confundindo o brilho intelectual do professor com outra coisa. É aquela admiração genuína que vai virando uma paixão juvenil avassaladora, sabe? Uma paixão que ela, sem muita experiência de vida, sente que não aguenta mais esconder. Ela simplesmente precisa falar. E é aí que entramos na confissão e o limite. O ponto de virada definitivo da história. O clima é de um fim de tarde cinzento, chovendo, aquela tensão clássica. A Beatriz entra no escritório do Renato, segurando a mochila com tanta força que mal respira, e a cena se desenrola em 3 passos quase coreografados. Primeiro, a confissão. Ela solta um "acho que me apaixonei por você", com uma vulnerabilidade imensa. Segundo passo, e esse é crucial, o silêncio sereno do Renato. Sem surpresa exagerada, sem lição de moral, sem constrangimento. Ele deixa o silêncio dar espaço para a coragem dela. E então, o terceiro passo. Ele traça um limite profissional inabalável. Com muita empatia, ele agradece, mas lembra que o papel dele ali é ser o orientador dela. Ceder seria falhar na própria missão. O que nos leva à frase que é literalmente a bússola moral de toda a narrativa. A ética não existe para negar os sentimentos. Ela existe para proteger as pessoas quando os sentimentos podem colocá-las em uma situação injusta ou desigual. Isso é muito forte. O que a gente precisa entender passo a passo aqui é que o Renato não rejeitou a Beatriz como pessoa, de jeito nenhum. Ele usou a ética como um escudo. Ele assumiu o papel de adulto responsável para preservar a integridade dela e garantir que o futuro da aluna ficasse intacto. Bom, passamos agora para a prática da ética. Afinal, falar bonito no escritório é uma coisa, agir no dia a dia é outra, concorda? Os dias depois de uma rejeição costumam ser péssimos. Aquele climão, as pessoas se evitando. O roteiro podia ter ido para um super drama, mas escolhe um caminho muito mais maduro. Nos dias seguintes, o Renato age com a mais absoluta e reconfortante normalidade na sala de aula. Ele não dá tratamento especial, mas também não é frio. Continua exigindo o máximo dela nos trabalhos. E é justamente nessa rotina que a Beatriz tem uma epifania. Aquele não preservou um espaço seguro. Ela percebe que pode continuar crescendo, estudando e existindo ali sem sentir um pingo de vergonha. E assim chegamos ao amadurecimento no futuro. Vamos dar um salto no tempo agora. 4 anos se passam. Dia de formatura. O campus está lindo, cheio de famílias celebrando. A Beatriz já não é aquela menina insegura da porta do escritório. Ela é uma mulher confiante. A dinâmica dos dois mudou da água para o vinho. Aquela tensão antiga dá lugar a um aperto de mão firme e de igual para igual. O Renato parabeniza a disciplina dela. E no meio daquela festa, a ficha da Beatriz cai por completo. O limite doloroso do passado foi exatamente o que protegeu a liberdade dela no presente. Ela construiu a própria identidade sem ficar na sombra de um escândalo ou de um romance problemático. A idealização virou simplesmente uma gratidão profunda. Dando mais um passo na nossa linha do tempo, a gente entra na fase de um vínculo para a vida. 5 anos depois, encontramos os dois numa confeitaria tranquila.
Agora a Beatriz tem 30 anos, o Renato 51. A diferença de idade virou só um detalhe irrelevante na biografia deles. Eles falam sobre literatura e a vida adulta como dois iguais. E o detalhe mais bonito vem quando a Beatriz, já uma profissional de super sucesso lidando com um dilema no próprio escritório, liga para o Renato. Mas atenção, ela não está buscando validação. Ela liga buscando a clareza ética que ele sempre representou na vida dela. É uma amizade ancorada na integridade, que só existe hoje porque ninguém atropelou as coisas lá atrás. E com isso, chegamos à transformação do afeto, o último grande arco dessa análise detalhada. Pensa na diferença radical entre essas duas fases. Aos 19 anos, o que ela sentia misturava amor com posse, era pura idealização romântica e tinha aquela vontade típica da juventude de quebrar as regras, de transgredir. Agora, compara com a vida adulta. Um afeto sustentado por integridade, limites saudáveis e uma confiança inabalável. O que fica muito claro na nossa análise passo a passo é que o não apagou o sentimento. Ele purificou a relação. Ele separou o que era fantasia romântica do que era uma conexão humana verdadeira. Mais de uma década se passou desde aquela primeira confissão. A cena final é num parque de outono. O Renato já está aposentado com os cabelos brancos. A Beatriz é uma mulher plena e realizada. Eles caminham lado a lado e aquele silêncio entre eles não tem mais nenhum constrangimento. É só um companheirismo super confortável. A integridade não destrói o afeto, gente. Ela eleva. Ela transforma em algo feito para durar a vida toda. Um vínculo salvo justamente por ter respeitado o tempo certo. E olha só que curiosidade incrível de bastidores. Esse roteiro tão tocante é fruto de uma coautoria digital. Foi uma colaboração entre a sensibilidade humana e uma estrutura formatada por inteligência artificial. É fascinante pensar como a tecnologia de hoje ajudou a lapidar uma história sobre sentimentos tão humanos, orgânicos e atemporais, né? Um casamento perfeito entre a precisão e a emoção. Pra gente fechar e amarrar tudo o que vimos hoje, fica essa reflexão. Fechar uma porta de um jeito responsável pode ser a única maneira de abrir a janela certa lá na frente. Como será que um não ético, difícil de dizer hoje, pode ser a fundação de uma relação incrível amanhã? É algo para se ter em mente da próxima vez que for necessário impor um limite difícil. Fica o convite para a gente continuar observando e aprendendo com as histórias e conexões que nos cercam. Um grande abraço e até a próxima análise. Tudo em você me prende, me faz sonhar. Seu jeito simples me faz levitar. É um segredo que guardo em meu peito. Sem você